Em nossa lição de hoje está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Emmanuel comenta na lição 176 do livro Caminho, Verdade e Vida, lição viva. O cristianismo é a suprema religião da verdade e do amor, convocando corações para a vida mais alta. Em vista de religião, traduzir religamento, é primordial voltarmos para Deus, tornarmos ao campo da divindade. Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais, rasgou os caminhos, não enganou a ninguém relativamente a dificuldades e obstáculos. É necessário, esclareceu o Senhor, negarmos a vaidade própria, arrependermos-nos de nossos erros e convertermos-nos ao bem. O evangelista assinalou a observação de muitos dos discípulos. Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sim, efetivamente é indispensável romper com as alianças da queda e assinar o pacto da redenção. É imprescindível seguir nos caminhos daquele que é a luz de nossa vida. Para isso, as palavras brilhantes e os artifícios intelectuais não bastam. O problema é de quem pode ouvir a divina mensagem, compreendendo-a com Cristo e seguindo-lhe os passos. Esse texto de hoje do Emmanuel, simples desse jeito, um texto pequeno, ele vem mostrar assim, fazer um resumo do que é a doutrina do Cristo e dizer que muita gente tem uma dificuldade muito grande de ouvir e de praticar isso que está sendo dito, né? Ele vem dizer para a gente, por exemplo, né, a gente observa muito até os dias de hoje que muitas pessoas, em primeiro lugar, se agarram ao cristianismo, em primeiro lugar por ser a religião majoritária da nossa sociedade. Então é uma necessidade do ser humano de se manter ali no grupo para poder sobreviver. Né? Eu me lembro até de uma música do Legião Urbana da década de 80, né, que falando que ser responsável, cristão convicto, cidadão bueno, burguês padrão, você tem que passar no vestibular. Cristão convicto, né, é uma das condições de você ser incluído, né, ser aceito na sociedade. E é interessante até que, com relação à aceitação do cristianismo, a gente percebe que aquela pessoa que não aceita por algum motivo, ele tem quase que imediatamente uma reprovação muito grande, não só dos encarnados, como também dos desencarnados. Reprovação mesmo é a palavra. A gente até percebe que algumas pessoas que negam ou ironizam, eles não estão tendo a intenção de ironizar a figura do Cristo, eles estão tendo a intenção de ironizar uma determinada religião. Porque eles se desiludiram, ou então acreditaram que estavam sendo enganados durante muito tempo e agora querem liberdade de pensamento e acabam atacando as religiões, querendo ridicularizar de alguma maneira, acaba ridicularizando a figura do Cristo, mas sem ter intenção com o Cristo mesmo. Porque, gente, qualquer pessoa que estude o Cristo, leia os evangelhos como a gente lê um romance, vai ficar encantado com a história de um homem do povo, um homem muito simples, que simplesmente veio aqui para a Terra, foi um divisor de águas e o maior exemplo de centralidade da história. Aquele homem que simplesmente não tinha lugar para a marginalidade. Ele ia para quem estava à margem de tudo e trazia para o centro de novo. Então aquelas pessoas que eram as mais discriminadas da época, ele ia lá, dava a mão e trazia para o centro. É uma história maravilhosa, é a história das mais bonitas, se não a mais bonita realmente, da história da humanidade. Mas o discurso que o Cristo traz para a gente é um discurso o tempo todo de renúncia, é um discurso o tempo todo de renovação, é um discurso que traz aquela necessidade de você sair da tua zona de conforto, de você rever valores, e aí é onde entra que nem todo mundo está preparado para isso. Fala, duro é o discurso, quem o pode ouvir? E é interessante até que o Emmanuel ele fala aqui de uma maneira, né, negarmos a vaidade própria, arrependermos-nos dos nossos erros e convertermos ao bem. São três aqui caminhos, né? Negar a vaidade própria, aquele que quer me seguir, que negue a si mesmo e me siga, né? E depois falar arrepender dos erros, e depois não vai ter mais espaço para a gente ficar permitindo que a gente caia no mesmo erro o tempo todo, que a gente continue, né,
ainda deixando com que os impulsos inferiores, mais primitivos, falem mais alto na gente. Chega um momento em que simplesmente, aliás, eu vi até essa frase, né? A gente sai daquela infância do espírito e entra no período de adolescência. E quando chega na adolescência, né, é que o período que normalmente tem mais assim conflitos, a gente tem que se decidir e chega uma hora que a gente realmente se decide, falando, a partir de agora, esse tipo de erro não tem mais que acontecer comigo. Não tem mais. Como assim, que tipo de erro? Por exemplo, entrar numa briga. Não, hoje eu prefiro apanhar do que entrar numa briga. Eu prefiro ser xingado do que xingar. Eu prefiro receber uma agressão do que praticar uma agressão. A gente vai chegando a esse ponto, né? E não tem jeito. Ele vem falar pra gente, né? Para isso, as palavras brilhantes e os artifícios intelectuais não bastam, não. Agora a gente tem que seguir os passos do Cristo, porque ele é a lição viva para a gente. Então é questão de quem conhece o Cristo mesmo, começar a interpretar aquela passagem que fala, né, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Porque ele já estava prevendo que muitos, por modismo, por pressão, ou até mesmo por respeito aos pais, vai começar a aceitar o Cristo, mas aceita a imagem do Cristo e realmente não dá atenção à prática daquilo que está sendo dito. Porque a prática é realmente um desafio muito grande para todos nós que estamos aqui na Terra, não tem jeito. Perdoar 70 vezes 7, dar a César o que é de César, amar os vossos inimigos, pega a tua cruz e segue-me. Aquele que está isento de pecados que atira a primeira pedra. Bateu numa face da outra, pediu a capa da túnica, exigiu que você caminhe 1000 passos, caminhe 2000 passos. Gente, isso é difícil demais. Para a gente que está vivendo aqui na Terra, é muito difícil. A gente está acostumado a defender os nossos direitos, né, e não se anular por alguém, principalmente quando a gente acredita que a gente está na razão, quando a gente está com a justiça para o nosso lado. É muito difícil a gente fazer isso. Agora, é um exercício, conforme você vai vendo, que vale a pena, porque normalmente quem te agride, na verdade, é uma pessoa ainda que está doente moralmente. Ele não tem noção ainda da lei de causa e efeito, não tem noção de que tudo que ele faz, ele está atraindo para ele mesmo essa coisa toda, né, da lei de causa e efeito. Não tem jeito. Agora a gente não, a gente já conhece, já consegue ter essa noção. Então a gente vai chegando num ponto que a partir de agora a gente tem que procurar ajudar dentro daquilo que a gente puder. A gente vai descobrindo dois baluartes do cristão. O primeiro é a reforma íntima sem cessar, porque a gente sabe que ninguém é perfeito aqui na Terra. A gente vai ter sempre alguma coisa para parar ainda. A Terra não é um lugar ainda de perfeição. Então a gente vai buscar o tempo todo a reforma íntima, mesmo o tempo todo o estudo do Evangelho para ter como base a gente se conhecer, para a partir daí a gente começar a propor terapias de reforma do nosso caráter, de mudança, de adaptação ao que o Cristo está trazendo para a gente. E em segundo também, a gente vai começar a colocar em prática essa lei da solidariedade, que é justamente aquele jargão do fora da caridade não há salvação. E através da caridade a gente faz amigos e a amizade é o maior patrimônio que a gente pode ter nesse mundo. É o maior patrimônio. Que a gente sabe que tudo que é material fica aqui depois que a gente partir, né, da gente deixar esse corpo. Agora a amizade não. A amizade a gente vai levar para onde a gente foi e daqui a pouco vai reencontrar onde a gente for, porque não existe uma só vida que seja eterna aqui. Daqui a pouco vai chegar o momento, a desencarnação é uma coisa incomum, todo mundo vai ter que largar a carne um dia e vai ter que voltar para o outro lado, vai ter que voltar para o Pai, use o termo que vocês quiserem. Mas a gente vai ter que voltar para o outro lado. Quando a gente voltar para o outro lado, a gente vai reencontrar aquelas pessoas que têm simpatia com a gente, que têm gratidão com a gente, que nos amam, que nos respeitam. A gente vai encontrar essas pessoas. Quem são essas pessoas? São as pessoas que a gente fez diferença de alguma maneira na vida deles. Por isso que a doutrina do Cristo é toda baseada quando ele fala assim, né? O meu jugo é leve. A minha doutrina é só de amar ao próximo como a si mesmo. Mas, como diz aqui o evangelista, duro é este discurso. Quem o pode ouvir? É difícil para a maioria de nós. Mas nós vamos conseguir.
Estamos seguindo em frente, para cima e para o alto. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.